Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é lenda, não é fantasia e muito menos invenção popular. Esta é a história real da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, ocorrida em 1531, no México, quando a Virgem Maria escolheu se revelar a um homem simples, o humilde indígena Juan Diego. Um acontecimento que não apenas mudou a vida de um povo, mas transformou todo um continente. Mas o mais impressionante vem agora. A imagem deixada na tilma de Juan Diego, o tecido de fibra de agave onde a Virgem apareceu, foi examinada por cientistas, médicos, fotógrafos, físicos e especialistas em todo o mundo. E depois de séculos de análise, a ciência ainda não sabe explicar. Como essa imagem foi formada? Por que não existe tinta, pigmento ou marca humana? E como ela permanece perfeita, sem deteriorar, há quase 500 anos, resistindo ao tempo, à umidade, a acidentes e até a uma explosão? O que realmente aconteceu naquele dia? E por que esse milagre continua desafiando toda a lógica humana até hoje? Aperte o cinto, porque você está prestes a conhecer um dos mistérios mais fascinantes da história. E quem vai narrar essa história é ela, Luna Moura. No amanhecer de 9 de dezembro de 1531, o Vale do México despertava envolto em um frio intenso que cortava o ar como lâminas silenciosas. A paisagem, marcada por colinas, campos secos e pequenas aldeias, vivia um período de profundas mudanças. Apenas 10 anos antes, o poderoso Império Mexica havia sido derrotado. A queda de Tenochtitlán deixara para trás uma população ferida, devastada por guerras, epidemias e pela perda de sua antiga estrutura social. A fé cristã começava a se espalhar, mas não sem resistência. A maioria dos indígenas ainda carregava medo, confusão e dor. Era uma época em que muitos se perguntavam se Deus realmente havia lhes abandonado. Entre essas almas, vivia um homem simples chamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Ele era um indígena de vida humilde, camponês que cultivava agave e fazia artesanato para sobreviver. Tinha sido batizado poucos anos antes e caminhava diariamente cerca de 20 quilômetros para frequentar catequese e participar da missa. Sua fé era sincera, quase inocente, uma fé que se agarrava à esperança em meio à escuridão daquela era. Naquela madrugada de sábado, pouco antes do nascer do sol, Juan Diego saiu de sua pequena aldeia de Cuautitlán enrolado em seu manto de fibra de agave, a famosa tilma, usada pelos trabalhadores da época. Ele caminhava com passos lentos, porém determinados. O vento gelado cortava seu rosto, mas seu coração estava firme no propósito de aprender mais sobre o Deus que havia transformado sua vida. O caminho que levava até México, Tlatelolco, contornava a colina chamada Pepeyac, um lugar que antes havia sido dedicado à deusa Tonantzin, a mãe do povo na tradição indígena. Era um local carregado de memória espiritual. E então, aconteceu. Era um pássaro, e tampouco era um canto humano. O som tinha uma harmonia pura, suave, uma melodia que... Quando Juan Diego se aproximou da base da colina, ouviu um som. Não era o vento, não parecia vir de outro mundo. Um cântico que preenchia o ar com uma beleza indescritível. Ele parou. Ficou imóvel, tentando entender o que seus ouvidos captavam. O canto vinha do alto, acompanhado por uma luz suave que brilhava com intensidade incomum para aquela hora da manhã. Movido por um misto de curiosidade e reverência, Juan Diego começou a subir a colina. Seus passos eram guiados por algo maior que ele.
e quando alcançou o topo, ele a viu. Envolta em uma luz dourada, mais brilhante que o sol, mais suave como o amanhecer, estava uma mulher de beleza sobrenatural. Sua presença não assustava, ao contrário, transmitia paz profunda. Ela estava rodeada por uma luminosidade que não fazia sombra, e seus pés tocavam levemente a pedra, como se a terra quisesse recebê-la com cuidado. Quando falou, sua voz era terna, calorosa, e o chamou pelo diminutivo em sua própria língua náhuatl, Juanito, Juan Dieguito. Aquele gesto tão simples e tão íntimo atravessou a alma do camponês. A mulher então se apresentou. Era Maria, a mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Não era uma metáfora, não era um símbolo, era uma aparição real, aquela que mais tarde seria reconhecida oficialmente pela Igreja Católica como Nossa Senhora de Guadalupe. Ela pediu que Juan Diego transmitisse um recado ao bispo Juan de Zumárraga, solicitando a construção de um templo ali mesmo, no Tepeyac. Um lugar onde Maria poderia oferecer seu amor, consolo, proteção e intercessão a todos os povos, especialmente aos indígenas feridos pela colonização e pela perda de sua identidade. Juan Diego, tomado por emoção, caiu de joelhos. Sua voz tremia quando prometeu obedecer. E então, com o coração movido por uma espécie de força espiritual que ele ainda não compreendia, desceu a colina e iniciou a jornada até Tenochtitlan. Naquele momento, sem que ele percebesse, estava começando um dos maiores capítulos da história espiritual das Américas. A Missão Impossível. O primeiro encontro com o bispo. Após descer a colina do Tepeyac, Juan Diego caminhava com o coração acelerado. Seus passos, que antes seguiam um ritmo natural de camponês habituado às longas distâncias, agora pareciam leves, quase impulsionados pela missão que carregava. Ele sabia que estava diante de algo extraordinário, mas também sabia que enfrentaria um grande desafio. Ir até o bispo franciscano Dom Juan de Zumárraga, autoridade máxima da igreja no México, não era algo simples para um indígena de origem humilde. Naquela época, a distância social era enorme. Os indígenas recém-convertidos raramente tinham acesso direto aos altos representantes da igreja. Para Juan Diego, a própria ideia de ser recebido já parecia improvável. Ainda assim, ele seguiu seu caminho, firme na obediência ao pedido da Senhora Celestial. As ruas de Tenochtitlan, já reconstruídas após a conquista espanhola, estavam movimentadas. Soldados, comerciantes, catequizadores e trabalhadores cruzavam a grande praça central. Juan Diego passou pelos portões do complexo, onde vivia o bispo, tentando manter a serenidade. Mas logo foi barrado por guardas e funcionários que, ao vê-lo vestido com sua tilma de fibra de agave, estranharam sua presença. O que deseja? Perguntaram com desconfiança. Juan Diego explicou que trazia uma mensagem urgente para o bispo. Os funcionários se entreolharam. Um indígena com uma mensagem importante? Era difícil acreditar. Porém, sua insistência e humildade acabaram convencendo-os a deixá-lo esperar. Depois de um longo período sentado, ansioso, ele finalmente foi conduzido diante do bispo Zumárraga. O bispo era um homem sério, estudioso, dedicado profundamente à evangelização do povo indígena. Era também cauteloso, especialmente naquela época, repleta de rumores, tensões culturais e falsas alegações. Quando Juan Diego relatou a aparição e transmitiu o pedido da Virgem para que fosse construída uma igreja no Tepeyac, as palavras pareciam voar direto do coração do camponês, cheias de simplicidade e devoção. O bispo o ouviu com atenção. Mas, embora percebesse a sinceridade do indígena, também sabia que precisava de prudência. Ele não podia simplesmente acreditar em qualquer relato. A igreja exigia discernimento.
Após uma pausa pensativa, o bispo disse: "Volte outro dia, eu preciso refletir sobre isso." Juan Diego respeitou, agradeceu e saiu dali com o coração apertado, mas sem perder a esperança. Ele acreditava que o bispo não o havia rejeitado, apenas estava indeciso. Ao retornar ao Tepeyac, sentiu novamente a presença celestial. E ali estava ela, a mesma luz suave, o mesmo canto que preenchia o ar, a mesma ternura em sua voz. "Juanito, meu filho pequeno, conseguiste cumprir minha vontade?" Juan Diego explicou tudo. Contou que o bispo o havia ouvido, mas que não acreditara totalmente. Maria então olhou para ele com compaixão, sem sinal de irritação, sem pressa, e respondeu com uma doçura que atravessou a alma do humilde indígena. Volta ao bispo e insiste, diz-lhe que eu, a mãe do verdadeiro Deus, te envio. Era o início de uma jornada espiritual que colocaria a fé de Juan Diego à prova e mudaria para sempre a história das Américas. A segunda aparição e a prova exigida pelo bispo. Depois de ouvir novamente o pedido da Senhora Celestial, Juan Diego desceu a colina com o coração inquieto, mas obediente. Ele sabia que enfrentar o bispo mais uma vez seria difícil. Porém, a voz da Mãe de Deus ecoava dentro dele com uma força inexplicável. Não era apenas uma ordem, era um chamado de amor. Na manhã seguinte, 10 de dezembro de 1531, Juan Diego retornou a Tenochtitlán. Mais uma vez teve de enfrentar o desconforto de tentar ser recebido por autoridades que, naturalmente, desconfiavam de indígenas simples carregando recados extraordinários. Desta vez, os guardas o observaram com ainda mais atenção. Eles comentavam entre si que aquele indígena parecia insistente demais, e alguns chegaram a suspeitar que ele estivesse inventando uma história para obter algum tipo de favor. Ainda assim, após longa espera, o bispo Zumárraga aceitou recebê-lo novamente. Ao entrar na sala, humilde, com a cabeça abaixada, Juan Diego começou a falar com sinceridade absoluta. Repetiu o pedido da Virgem, explicou que havia retornado porque ela, a mãe do Deus verdadeiro, insistira para que ele transmitisse a mensagem. O bispo o ouviu atentamente. Observava cada gesto, cada palavra, tentando encontrar contradições ou sinais de mentira. Mas não encontrou nada. Juan Diego era claramente sincero. Mesmo assim, a prudência pastoral exigia uma prova. O bispo inclinou-se para a frente e disse: "Se a senhora verdadeiramente te enviar, peça a ela um sinal, algo que confirme sua identidade e sua vontade." Juan Diego concordou. Ele sabia que a Virgem não o deixaria desamparado. Agradeceu profundamente e saiu dali, sentindo-se mais tranquilo. Agora o bispo não estava rejeitando a mensagem, estava pedindo confirmação. Mas algo inesperado ocorreu. Ao retornar ao pátio interno, os servos do bispo o detiveram novamente. Suspeitando que Juan Diego estivesse inventando tudo, resolveram segui-lo secretamente para ver onde ele ia e tentar descobrir se havia fraude. O seguiram pelas ruas, mas em certo ponto o perderam misteriosamente. Os relatos afirmam que simplesmente não conseguiram encontrá-lo, mesmo ele estando visivelmente próximo deles pouco antes. Para Juan Diego, no entanto, nada disso importava. Seu foco estava no Tepeyac. Quando chegou ao local sagrado, a Virgem novamente se manifestou, envolvida pela mesma luz suave, como se o amanhecer nascesse dela. Com humildade, Juan Diego contou o que o bispo havia pedido. "Minha senhora, o bispo pediu um sinal, algo concreto, para que ele acredite." A Virgem sorriu de maneira amorosa e sua resposta ecoou pelos séculos. "Retorna aqui amanhã, meu filho,
eu te darei o sinal que ele pediu. Juan Diego se prostrou diante dela, aliviado, mas, sem saber, estava prestes a viver um dos testes mais difíceis de sua vida. A hora em que a imagem se revelou. O amanhecer do dia 12 de dezembro de 1531 entrou para a história como um dos momentos mais extraordinários da fé cristã no continente americano. Era muito cedo quando Juan Diego, ainda profundamente comovido após a terceira aparição, caminhou com pressa em direção ao bispo. A promessa feita pela senhora, "Eu darei um sinal para que acredites", estava prestes a se cumprir. A caminhada final. Juan Diego desceu o Tepeyac com um cuidado quase reverente. Carregava dentro do tilma um manto simples de fibra de agave, as flores impossíveis que a senhora havia permitido que ele colhesse. Rosas castelanas, flores que não existiam naquela região, muito menos na estação de inverno rigoroso. Cada passo ecoava em sua mente o pedido da mãe: "Mostre ao bispo o que carregas, meu pequeno filho." Ele acreditava, ele confiava, mas não sabia ainda a grandeza do milagre que estava prestes a acontecer. A chegada à casa episcopal. Os guardas, já acostumados com o homem simples que procurava pelo bispo, permitiram sua entrada. Mas dessa vez notaram algo diferente. Juan carregava algo junto ao peito, protegido com extremo cuidado. O bispo Zumárraga estava reunido com vários sacerdotes quando Juan foi finalmente admitido. Havia ali testemunhas que mais tarde registrariam com precisão tudo o que viram. A revelação. Juan Diego se aproximou. Ele estava tremendo, não de medo, mas de emoção. E então, cumprindo o pedido da senhora, abriu o nuno para deixar as flores caírem ao chão. As rosas se espalharam, mas foi o que estava por trás delas que mudou para sempre a história do México. No tecido tosco, sem tintas, sem pincel, sem técnicas conhecidas, uma imagem inteira havia aparecido. A sala ficou em silêncio absoluto. A reação do bispo. O testemunho dos presentes é claro e unânime. Zumárraga caiu de joelhos imediatamente, chorando. Ele não estava apenas diante de um milagre, estava diante de algo impossível de explicar por qualquer método humano. A imagem mostrava a mulher vestida com um manto azul esverdeado adornado por estrelas, cercada por raios de sol e apoiada sobre uma lua crescente. Não havia linhas de desenho, não havia pigmentos naturais. A imagem parecia flutuar sobre as fibras, sem penetrá-las. O bispo, profundamente abalado, declarou imediatamente que aquilo era um sinal divino. As primeiras análises. Os sacerdotes presentes examinaram o tecido. Todos chegaram à mesma conclusão. Não havia pinceladas, não havia camada de tinta, não havia esboço, corte ou marca sobre o tecido. A imagem parecia flutuar sobre as fibras, sem penetrá-las. O tilma, feito para durar apenas 20 anos, estava inexplicavelmente intacto. E permanece assim até hoje, mais de 490 anos depois. A reação pública. A notícia se espalhou por toda a região em questão de horas. Povos indígenas, colonizadores e sacerdotes foram até o local. Em poucos dias, multidões se aglomeravam para ver o que ninguém conseguia explicar. A imagem transmitia pureza, maternidade, autoridade divina e paz. Mas também havia nela um detalhe que os indígenas reconheceram imediatamente: a posição das mãos da senhora, um gesto tradicional de oração entre eles. A Virgem estava rezando, mas não para os espanhóis. Ela rezava por todo o povo indígena. A construção da primeira capela.
Diante da força do milagre, o bispo Zumárraga ordenou naquele mesmo dia que se iniciasse a construção de uma pequena capela no Tepeyac, conforme a senhora havia pedido. Ele mesmo carregou o tilma até o local, escoltado por sacerdotes e soldados. A capela seria edificada exatamente no ponto onde Juan Diego havia visto a mulher pela primeira vez. Só nos primeiros 4 anos após o milagre, mais de 9 milhões de indígenas solicitaram o batismo. Um fenômeno missionário sem precedentes, diretamente associado ao impacto da imagem. A transformação de Juan Diego. O homem simples tornou-se um símbolo vivo da fé. Ele foi nomeado pelo bispo como guardião da capela, vivendo ali até sua morte em 1548. O México nunca mais seria o mesmo. Os primeiros sinais inexplicáveis na tilma. Após o milagre da revelação da imagem diante do bispo Zumárraga, iniciou-se um período de intensa observação, estudo e surpresa. O tilma, uma peça simples, rústica, feita de fibra vegetal e sem valor artístico, começou a revelar características que desafiavam completamente o entendimento da época. Este capítulo apresenta os primeiros sinais inexplicáveis que foram documentados nos anos imediatamente seguintes ao milagre. A estrutura do tecido, um mistério inexplicável. A tilma era feita de fibra de maguey agave, um material extremamente frágil. Tecidos desse tipo costumam durar, no máximo 20 anos. Geralmente se desintegram antes disso, especialmente quando expostos à luz, umidade e toque humano. Mas ali, diante dos olhos dos investigadores do século XVI, o tecido permanecia intacto, firme, sem desgaste, sem sinais de deterioração. Este seria o primeiro grande mistério, reconhecido até hoje. O tecido deveria ter se desfeito séculos atrás, mas não se destruiu. A ausência de qualquer tipo de tinta. Um dos primeiros a examinar a imagem foi o pintor indígena Marco Cípac de Aquino, considerado um dos artistas mais importantes da época. Ele analisou cuidadosamente as cores, as sombras, os contornos da figura e a textura do tecido. E declarou que não se tratava de pintura. Não havia técnica conhecida que pudesse explicar aquilo. Não havia traços de pincel. Não havia pigmento depositado. As cores não penetravam a fibra. A imagem parecia estampada de forma não humana. Este testemunho, registrado na documentação da época, foi fundamental para dar início às investigações oficiais da Igreja. Cores impossíveis para 1531. As análises históricas mostram que certos tons presentes na imagem não existiam na paleta dos artistas do século XVI. Não havia como produzir cores tão estáveis e luminosas usando os recursos disponíveis na Nova Espanha. A tonalidade do azul esverdeado do manto é considerada única, sem paralelos conhecidos em técnicas pré-hispânicas ou europeias da época. Este testemunho chamou muito a atenção dos missionários franciscanos, especialistas em arte sacra. A proporção perfeita sem esboço ou correções. A figura inteira foi analisada durante os primeiros anos e descobriu-se que não havia linhas de esboço embaixo, não havia camadas sobrepostas de pigmento. A composição inteira parecia surgir de uma única vez, com precisão cirúrgica. Para artistas experientes, isso era simplesmente impossível. A ausência de erros, correções e marcações preparatórias indicava que nenhum ser humano desenhou aquilo manualmente. O impacto entre os indígenas. Outro detalhe que surpreendeu imediatamente os missionários. A imagem carregava uma série de símbolos indígenas, mas perfeitamente integrados à iconografia cristã. As mãos em posição de oração indígena. O cinto preto, símbolo de maternidade entre os povos nauas. A flor de 4 pétalas sobre o ventre, símbolo supremo para os mexicas, a presença de Deus.
A lua negra sobre os pés, sinal de que a senhora triunfava sobre antigas divindades mesoamericanas. Esses símbolos foram interpretados pelos povos nativos como um gesto direto e claro de Deus para eles. Foi esse entendimento que, segundo historiadores, impulsionou uma conversão massiva sem precedentes na América. A primeira tentativa de reprodução e o resultado chocante. Nos anos seguintes ao milagre, pintores da época tentaram copiar a imagem para uso nas igrejas e nas casas dos fiéis, mas descobriram que era impossível reproduzir a luminosidade. Nenhuma tinta conseguia igualar a textura. As cores mudavam conforme a iluminação, algo incomum para pigmentos tradicionais. Os artistas afirmavam que a imagem parecia viva, algo totalmente diferente de qualquer obra humana. O brilho do manto, um áureo inexplicável. Relatos dos primeiros investigadores descrevem que o manto apresentava um brilho suave, que parecia não depender da luz ambiente. Em vários momentos, testemunhas afirmavam que a imagem parecia mais viva do que o normal. Alguns sacerdotes acreditavam que havia uma presença na pintura. Nada disso foi registrado como fenômeno sobrenatural oficial, mas sim como observações feitas por pessoas de reputação séria que analisavam o tilma diariamente. A proteção inexplicável da imagem. Com o passar dos anos, a imagem começou a resistir a eventos que deveriam tê-la destruído. Exposição contínua à fumaça de velas, umidade constante, tocar humano frequente, mudanças bruscas de temperatura, até acidentes históricos mais graves que serão narrados nos capítulos seguintes. Mas nesse período inicial, o registro mais importante foi: nenhum dano parecia afetar a imagem. O tecido do tilma se degradava, mas a imagem permanecia perfeita. O reconhecimento oficial. Ainda no século XVI, a Igreja reconheceu oficialmente a imagem como milagrosa e autorizou sua veneração, a construção de um templo maior, o relato de sua história para a catequese indígena. João Diego se tornou guardião da capela construída no Tepeyac e passou a ser testemunha viva do milagre por mais de 17 anos. Conclusão do capítulo 5. Este foi o período em que os primeiros sinais inexplicáveis foram percebidos. O tecido que não se deteriorava, as cores que não eram tintas, a ausência de técnica artística humana, o impacto imediato entre indígenas, a reação perplexa dos principais artistas da época, a total impossibilidade de reprodução fiel, a resistência a danos naturais. Tudo isso se uniu para reforçar que a imagem revelada no tilma não era uma obra humana. Era um sinal que transformaria a sé de milhões para sempre. O exame dos olhos. O mistério que desafiou a ciência. Se os primeiros anos após o milagre revelaram características inexplicáveis na tilma, as décadas seguintes trariam um dos fenômenos mais impressionantes e mais estudados da história de Guadalupe, o mistério dos olhos da Virgem. Este capítulo apresenta de forma documentada e histórica como começou o estudo ocular da imagem e como, ao longo dos séculos, esse detalhe se transformou em um dos mistérios mais desconcertantes para a ciência. A primeira observação: algo estranho no olhar. Durante boa parte do século XVI, ninguém imaginava que havia algo extraordinário nos olhos da imagem. Era uma pintura, acreditava-se, e pinturas não tinham detalhes microscópicos. Tudo mudou quando, no final do século XVIII, o espanhol José Ignácio Bartolatti, médico e pesquisador, decidiu analisar a imagem de perto. Para isso, utilizou lentes de aumento, instrumentos rudimentares e técnicas óticas disponíveis na época. O seu objetivo não era buscar milagres, mas tentar comprovar se a imagem poderia ter sido pintada por mãos humanas. O que ele encontrou foi chocante. A descoberta inesperada: reflexos humanos nos olhos. Nos primeiros registros escritos, Bartolatti afirma ter observado:
reflexos minúsculos dentro dos olhos, luminosidade natural, curvatura semelhante a um olho humano real, profundidade na pupila e na íris que nenhuma pintura da época possuía. Isso contrariava completamente qualquer técnica artística conhecida em 1531. Nenhum artista teria conhecimento de lei da refração, reflexo corneal, deformação ótica da pupila, microestruturas que só seriam descobertas séculos depois. A imagem, quando ampliada, revelava algo que não deveria existir: pessoas refletidas nas pupilas. O mistério dos rostos humanos refletidos. Com o avanço das técnicas, estudos posteriores identificaram que nos olhos da Virgem aparecem múltiplas figuras humanas, distribuídas como num reflexo real, com a distorção correta de um olho vivo. Os pesquisadores mais modernos reconheceram 3 figuras principais: um homem barbado, interpretado por muitos como o bispo Zumárraga; um indígena ajoelhado, identificado por estudiosos como Juan Diego; outras figuras ao fundo, como se estivessem presenciando o milagre. A reação da comunidade científica foi de perplexidade. Nenhuma pintura conhecida apresenta reflexo corneal realista em escala microscópica. Isso sugere que a imagem não foi construída camada por camada, mas formada de maneira misteriosa e instantânea. A lei de Purkinje-Sanson, séculos antes de ser descoberta. Um dos maiores enigmas aparece quando comparamos a tilma com a ciência moderna. Os olhos da imagem obedecem perfeitamente aos reflexos de Purkinje-Sanson, descobertos somente no século XIX. Estes reflexos explicam como a luz incide na córnea, como gera múltiplos reflexos, como forma imagens microscópicas reais. Mas a tilma mostra esses reflexos 300 anos antes de eles serem descobertos pela ciência. Isso faz com que todos os estudos apontem para o mesmo fato: o artista, se existisse, teria conhecimento avançado de anatomia ocular que ninguém na época possuía. O estudo de 1956, Dr. Rafael Torija. Em 1956, o oftalmologista Dr. Rafael Toja realizou uma análise moderna da imagem com novos instrumentos. Ele confirmou a presença de reflexos corneais reais, a profundidade tridimensional da íris, o comportamento de um olho humano vivo, a proporção perfeita conforme a anatomia real, a presença das figuras refletidas em ambos os olhos com coerência ótica. Essa descoberta foi tão impressionante que gerou uma série de novos estudos nos anos 60, 70 e 80. O exame de 1979, Dr. José Asti Tonsman, NASA. Um dos exames mais conhecidos foi realizado por Dr. José Asti Tonsman, engenheiro da IBM e pesquisador que trabalhou por anos com tecnologias de aprimoramento de imagem usadas pela NASA. Com auxílio de computadores de alta precisão, ele ampliou as pupilas da imagem até 2.500%. As conclusões: as figuras humanas se tornam ainda mais nítidas. A distorção ótica é idêntica ao que um olho real produziria. As imagens estão presentes em ambos os olhos, com coerência geométrica. A cena completa reflete exatamente o momento em que Juan Diego abriu o tilma diante do bispo. Essas conclusões foram apresentadas em conferências internacionais e continuam sem explicação científica até hoje. A ciência não encontra rastros de pintura, novamente. Durante todas essas análises oculares, algo chamou a atenção. Na área dos olhos, não há traços de pincel, pigmento acumulado, profundidade de tinta, textura artificial. Os olhos não parecem pintados. Eles parecem naturais, como se fossem parte viva da imagem. Uma característica assustadora: movimento percebido. Relatos históricos, especialmente dos séculos XIX e XX, registram padres, médicos e peritos afirmando que,
Em certas condições de luz, o olhar parece se mover. A pupila parece se contrair e dilatar. A expressão muda sutilmente. O sinal, a imagem e as investigações. No dia 12 de dezembro de 1531, a história que vinha sendo narrada por Juan Diego encontrou o sinal que pediria ao bispo: rosas frescas colhidas no Tepeyac em pleno inverno. Juan as pôs dentro do seu tilma, um manto rústico de fibra de agave, e levou-as ao bispo Juan de Zumárraga. Ao desdobrar o tecido diante do prelado, as rosas caíram ao chão, e sobre a tilma apareceu a imagem da Virgem tal como Juan Diego a descrevera. Esse evento, o milagre das rosas e a manifestação da imagem, é o núcleo da tradição de Guadalupe e é relatado no mais antigo relato náhuatl, o Nican Moporrua, e em documentos eclesiásticos posteriores. A partir daquele instante, a tilma passou a ser objeto de veneração e também de observação. Testemunhas contemporâneas relataram imediatamente o caráter extraordinário do tecido. Era feito de fibra vegetal que deveria ter se deteriorado em algumas décadas, mas permaneceu por séculos. A imagem não tinha traços ensejando pintura tradicional. E, para muitos, os símbolos que compunham a figura falavam diretamente ao povo indígena da época. A cintura que indica a maternidade, a flor sobre o ventre interpretada como sinal divino, o manto estrelado, a presença sobre a lua. Essas leituras iconográficas ajudaram a integrar a mensagem da Virgem com a sensibilidade indígena do México Novo Hispano. Séculos depois, a tilma tornou-se também objeto de estudos técnicos. Pesquisas e ampliações digitais dos olhos da imagem identificaram reflexos microscópicos que alguns pesquisadores, incluindo estudos divulgados por José Asti Tonsman, interpretaram como cenas de testemunhas presentes quando a tilma foi desdobrada diante do bispo. Outras análises, microscopia, espectrometria, não encontraram uma técnica pictórica convencional que explique a formação da imagem, nem pigmentos típicos que corresponderiam a uma pintura do século XVI. Esses achados aumentaram o caráter enigmático da imagem, reforçando por que muitos estudiosos e devotos descrevem a tilma como um objeto cuja origem material permanece sem explicação científica satisfatória. Ao mesmo tempo, documentos históricos antigos, entre eles narrativas em náhuatl como o Nican Mopoa e achados como o Códice Escalada, um documento de meados do século XVI que, se autêntico, reforça a antiguidade da tradição guadalupana, corroboram a existência precoce de testemunhos e da devoção ao local do Tepeyac. Esses registros ajudaram a Igreja e os historiadores a reconstruir a cadeia de eventos e a consolidação do culto. A investigação histórica e canônica ao longo dos séculos levou à construção de capelas e, posteriormente, de santuários no local indicado pela aparição. Resumo factual deste capítulo para o vídeo: o sinal das rosas, a imagem impressa na tilma, a leitura simbólica indígena da imagem e as investigações históricas e científicas que confirmam a antiguidade e o caráter extraordinário do acontecimento. Reconhecimento, impacto e legado, canonização e o efeito nas Américas. A devoção à Virgem de Guadalupe cresceu rapidamente entre os povos do México. A imagem no tilma aglutinou devoção, serviu para a catequese e tornou-se um ponto de referência espiritual que facilitou milhares de conversões nos anos seguintes às aparições. Registros eclesiásticos do período e investigações posteriores documentam que a capela no Tepeyac logo passou a receber fiéis de regiões distantes e que a história de Juan Diego circulou em relatos escritos e orais ao longo de gerações. Nos séculos seguintes, a Igreja avaliou, registrou e, por meio de processos canônicos e históricos, consolidou o reconhecimento do acontecimento como digno de culto.
No século XX e início do século XXI, o aprofundamento documental e a apresentação de um milagre moderno levaram ao reconhecimento formal da santidade de Juan Diego. Em 31 de julho de 2002, o Papa João Paulo II canonizou São Juan Diego Cuautla-Toatzin, proclamando-o oficialmente santo da Igreja e sublinhando o papel da Virgem de Guadalupe como mãe do continente. A canonização fechou um longo percurso de investigação e devoção popular e colocou institucionalmente a história entre os eventos marianos reconhecidos pela Igreja. Hoje, o Santuário de Guadalupe, no Tepeyac, é um dos maiores sítios de peregrinação do mundo católico, reunindo milhões de devotos anualmente e mantendo viva a prática de peregrinação, oração e agradecimento. A tilma permanece exposta sob condições de conservação, objeto tanto de veneração religiosa quanto de estudo técnico-científico. Os especialistas que investigaram a imagem continuam a reconhecer aspectos que não foram plenamente explicados pela técnica ou pela ciência contemporânea, quer se trate da durabilidade do tecido, da natureza da imagem ou de detalhes microscópicos nos olhos, e por isso a tilma segue sendo chamada de milagre por muitos fiéis e estudiosos. E assim termina nossa jornada pela história de Nossa Senhora de Guadalupe, uma aparição verdadeira, profunda, que transformou gerações, uniu povos e continua até hoje sendo fonte de fé, mistério e esperança. Desde o encontro de Maria com Juan Diego no Tepeyac, passando pelo milagre das rosas no inverno, até a imagem inexplicável preservada na tilma, cada capítulo dessa história é um lembrete poderoso de que o sobrenatural toca o mundo real e que a fé das pessoas comuns pode mudar a história. Se você gostou deste vídeo, se essa história tocou o seu coração ou mesmo despertou sua curiosidade, por favor, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Se inscreva no Pirâmide 51, onde contamos as histórias mais misteriosas, reais e transformadoras entre fé, ciência e passado. Ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, porque temos muito mais a descobrir. Compartilhe esse vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que possa se inspirar nessa aparição extraordinária. E claro, se você já tem uma devoção por Guadalupe ou conhece um milagre pessoal, deixe nos comentários. Quero muito saber o que você pensa, qual parte te tocou mais e se você crê, porque este canal é também um espaço de diálogo, fé e encontro. Que a Virgem de Guadalupe, a Mãe compassiva, continue olhando por nós, guiando quem busca, consolando quem sofre e inspirando corações com sua presença materna. Muito obrigado por assistir até aqui. Que a paz de Cristo esteja com você e que a luz de Guadalupe ilumine sempre seu caminho. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.